2021. O eixo de gestão e avaliação do ensino fundamental. É um prazer ter todos vocês conosco nesse momento. É uma alegria imensa, né, contar com todos vocês, cada um de vocês, cada diretor, cada coordenador pedagógico. É uma jornada realmente muito significativa, uma jornada imensa que nós estamos dando continuidade e com muitos desafios. Nós sabemos disso, né? E, ao mesmo tempo, além dos desafios, também temos oportunidades. Com essa formação, nós temos uma oportunidade de aprendizagem, né? Com esse formato em EAD, nas nossas formações, uma oportunidade de aprender cada vez mais com as tecnologias e também na prática pedagógica. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão nessa sala, nessa tardinha. Vai ser uma tarde super significativa para todos nós gestores, né? E estamos juntos, né? Estamos juntos para aprender, para refletir, buscar uma luz, né? Um caminho para esses desafios em tempo de pandemia. Fazer educação em tempos de pandemia é um grande desafio. Então, vamos buscar um caminho, uma luz para isso. Por isso que as formações sempre são muito importantes nesse momento. A frequência, gente, nesse formato desse ano, não vai ser no chat, né? A frequência vai ser colocada daqui a pouco um link, e o Anilton vai disponibilizar o link da frequência, e vocês façam a frequência no link, porque conta com a participação de vocês para a carga horária da formação. E eu gostaria, assim, de agradecer muito a parceria de sempre do nosso professor Anilton, que é o nosso suporte tecnológico. Ele tem dado essa ajuda para todos nós. Então, Anilton, muito obrigada por estar sempre conosco, nos dando essa ajuda. E hoje nós temos um convidado super especial, né, na nossa formação, que é o nosso formador regional. Nosso formador é o professor Antônio Osielton de Souza Brito, nosso formador regional. Nós participamos da formação em EAD com ele, na fase regional, e daí a gente replica para vocês aqui no município. Nosso professor Antônio Osielton de Souza Brito, ele é doutorando em linguística aplicada pela UES, também ele é mestre em educação e ensino na UES. Então, a participação dele é fundamental hoje, ele vai falar um pouquinho conosco daqui a pouco, né, Osielton? Daqui a pouco você entra conosco, tá certo? Então, nesse momento, a nossa formação, o nosso módulo, é o módulo 1, de eixo de gestão e avaliação do ensino fundamental, formação continuada para 2021. É uma parceria do governo do estado, com a SEDUC, junto com a CRED, né? A CRED vem sendo uma parceira imensa com os municípios, nossos 6 municípios, que fazem parte da CRED 9, que é Pindoretama, Horizonte, Pacaju, Chorozinho, Beberibe e Cascavel. Então, o Osielton é essa pessoa que está dando essas formações para todos nós. E a partir dessa formação que a gente recebe, a gente replica para o nosso município. Então, Osielton, seja bem-vindo. O Osielton vai falar um pouquinho a respeito dos elementos para a qualificação do ensino e reorganização pedagógica da escola. Ele fala também sobre o objetivo, né, que é discutir um pouco os elementos para a reestruturação, aprimoramento das redes municipais. Então, meu amigo Osielton, nosso amigo, porque já é de casa, seja bem-vindo à nossa sala, um prazer ter você conosco, e a gente quer ouvir um pouquinho você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lídia. Você me escuta bem? Todos estão escutando? Então, então eu não vou colocar o fone, às vezes o fone emite alguns ruídos também, então, caso tenha algum corte de voz ou de imagem, vocês podem ligar o microfone e avisar, e nós tentamos nos adaptar, certo? Então, boa tarde, né, a todos, a todas, dizer que é uma grande alegria estar aqui nesta tarde, com os conterrâneos, né, e com os amigos de Cascavel. Eu sou o professor Osielton, né, como a Lídia já falou, e assim como muitos de vocês, né, eu tenho uma trajetória na educação e sou professor também
da educação básica, né, como todos que estão aqui conosco são. Né, assim, eu quero começar a minha fala, vai ser uma fala breve, né, e claro, eu preciso começar agradecendo, né, o apoio, o empenho, a dedicação e principalmente o acolhimento, né, que o município de Cascavel tem dado, né, a todos os processos de cooperação do governo do estado do Ceará, em nome, claro, né, do secretário de Educação, Cleiton, mas principalmente, né, em nome das pessoas que estão diretamente vinculadas ao processo formativo de gestores escolares que nós iniciamos neste ano. Que nós temos conosco, né, a Lídia, a Eugênia, a Ivone, né, mais diretamente. E também participam conosco, né, o Márcio, né, e o Erli, né, que também acompanham a formação que nós ministramos. Então, muito obrigado a todos vocês, né, uma grande honra compartilhar, aprender com vocês, trazer um pouco para vocês aqui, não é, do nosso objetivo. Hoje eu falo em nome da coordenação da CREAD9, né, de Horizonte, mas também, né, me coloco aqui como professor, né, assim como muitos de vocês, eu sou professor já há 15 anos, eu trabalhei durante toda a minha vida no município de Ocara, onde também as meninas já trabalharam, né, a Adriana e a Isabel, fomos colegas de trabalho e nos tornamos amigos, né. Na cidade de Ocara, eu tive a oportunidade de ser professor nota 10 pela Fundação Vitor Tivita, né, com a revista Nova Escola. Então, é possível que muitos de vocês já me conheçam da Nova Escola, ou também me conheçam das faculdades de Cascavel ou de outras cidades, porque durante toda a minha trajetória eu sempre fui professor da educação do ensino fundamental, com alunos do 3º, 8º, 9º e 5º ano, e também sempre fui professor da universidade, né, nos turnos da noite e também no fim de semana. Uma coisa importante, né, que agora eu estou vindo, provavelmente irei morar, né, assim, de vez em Cascavel, porque eu fui aprovado no último concurso para professor do estado, e eu estou lotado na escola Padre Arimateia Diniz, né, eu devo começar em breve a trabalhar na escola como professor também, das turmas do 1º e do 2º ano do ensino médio, né, então, assim, é uma grande alegria para mim. E, então, eu devo me tornar aí definitivamente um cidadão de Cascavel, né, então somos conterrâneos a partir de agora. Feitos os agradecimentos, né, apresentado aqui um pouco da minha trajetória, e dizendo, né, assim, que eu sou uma pessoa que é muito entusiasta pela educação, né, as pessoas que já trabalharam comigo sabem do amor, do carinho e da dedicação. Eu tenho 15 anos da minha vida, né, dedicada à educação como professor, e os outros anos dedicado à educação também informal, né, fora da escola. Então, eu já devo ter uma trajetória aí, aproximadamente de 20 anos nos processos educativos, e trago nessa contribuição as minhas vivências também como diretor, como coordenador, como gestor de secretarias de educação, como consultor educacional em diversos municípios do estado, e também como consultor da SEDUC. Né, eu já fui consultor educacional do governo do estado do Ceará por 3 anos. E aí, essa experiência que eu trago, ela é muito fruto da aprendizagem que eu tive historicamente com os professores. E aí, essa é a minha ideia, né, nesse trabalho que nós vamos fazer juntos com os municípios da CREAD9. A ideia é que nós possamos aprender juntos, né? Então, eu já me coloco aqui como alguém que vai sempre estar com vocês para que nós possamos aprender juntos. Cada formação que eu tenho participado, cada encontro que eu tenho tido em todos os municípios, tenho, né, me entusiasmado mais ainda pelo trabalho de excelência
que os municípios da CRED 9 vêm desenvolvendo no estado do Ceará. E quero abrir um parêntese, né, para destacar, assim, um trabalho de excelência que a gente encontra na Prefeitura de Cascavel, né, dizer, né, que muitos, inclusive, dos temas, das discussões que a formação traz, vocês já fazem no cotidiano de vocês, né, e dizer também que a educação que vocês vêm oferecendo no município de Cascavel é uma educação que, claro, não atende a todas as necessidades que nós temos no período da pandemia, mas nós temos a certeza de que é uma educação que atende todas as necessidades que são possíveis nesse período da pandemia. E quando nós não estamos na pandemia, nós temos certeza de que o município oferece, né, uma das melhores educações públicas aqui da região. Então, parabéns, né, a todos os gestores escolares, coordenadores, diretores, técnicos da SNE, dizer que é uma grande alegria estar aqui para aprendermos juntos e para construirmos processos. Né, uma técnica que eu tenho usado para a minha vida como professor é entender que sempre eu posso estar aprendendo com os meus pares, né? E agora vocês são meus pares, por isso eu estou aqui também para aprender com vocês. Porque além de nós pensarmos, né, na melhoria dos índices educacionais, na melhoria da aprendizagem de todos os alunos, agora, como gestores escolares, nós temos que nos preocupar com a transposição das aulas presenciais para as aulas remotas, para as aulas híbridas, né? Nesse contexto, o gestor, ele precisa, né, ter esse caráter de inovação, especialmente desses fenômenos tão complexos, das situações tão difíceis que a gente enfrenta cotidianamente, de forma concreta, assim, na escola, que precisa estar se reinventando nesse período, né? Então, quando nós pensamos em discutir elementos, né, para reestruturação e aprimoramento das redes municipais de ensino, nós estamos pensando em quê? Antes, nós tínhamos uma questão simples, que era o seguinte: as escolas, elas tinham dois perfis, geralmente, principalmente as escolas mais da zona rural. Nós tínhamos alunos que utilizavam o transporte escolar e tínhamos alunos que não utilizavam o transporte escolar. Então, a nossa preocupação como gestor era garantir o transporte, garantir que o aluno viesse nesse transporte, e, às vezes, o que prejudicava o andamento e o avanço nas aprendizagens e no desenvolvimento do currículo da escola era se o transporte quebrasse, era uma estrada no inverno que não mostrasse condições para o tráfego do transporte. Então, nós nos preocupávamos com isso. E agora, com a pandemia, né, nós temos aí uma mudança de foco nas nossas preocupações como gestores, porque a rede de ensino, né, a escola, as aulas, elas precisam ser reestruturadas, pensando que agora nós vamos viver processos de ensino que são remotos, daqui a pouco nós vamos viver processos de ensino que são híbridos, e em algum momento, talvez não muito distante, nós vamos ter experiências com novas presencialidades, considerando que nós não vamos retornar ao março de 2020 como nós estávamos ou como éramos, porque agora nós estamos muito afetados pela tecnologia, né? Nós tivemos aí um 2020 incrível, em que professores, diretores e coordenadores brilhantemente criaram, construíram, inventaram e fizeram com que as aulas, ou que o vínculo com esses estudantes fosse mantido, né? Então, uma questão importante é nós refletirmos como secretaria, como escola, como professor da sala de aula e pensar a seguinte questão, né? Como que está estruturada, né,
a rede municipal, a escola, a sala de aula, né? Por que que é importante nós pensarmos nisso? Porque quando nós pensamos nisso, nós vamos ter a ideia de que elementos nós precisamos discutir e de que elementos nós precisamos trabalhar nesse momento, não é? Para que nós possamos reestruturar os processos de ensino e de aprendizagem no município, na escola, na sala de aula, né? Por isso, né, esse primeiro momento, essas primeiras reflexões, elas podem ser realizadas com alguns elementos que eu cito aqui, mas também, claro, podem ser outros, dependem da realidade e da necessidade de cada município, né? Se nós formos pensar. Então, uma questão importante para nós vivermos esse período, né, de reestruturação da rede, pensando nas trajetórias que faremos, né, para o ensino remoto, para o ensino híbrido, para a nova presencialidade, é o trabalho com as competências socioemocionais com ênfase no acolhimento, né? É muito importante nós estarmos atentos a isso, dentro da escola, dentro da sala de aula, com os familiares, com os alunos. E conosco também, né? É muito importante a questão das competências socioemocionais com ênfase no acolhimento. Outro ponto também, que a gente percebe muito forte já entre todos, né, é a organização da escola a partir dos perfis de acesso e dos fluxos escolares dos estudantes, né? Como é o perfil de acesso dos estudantes? Porque é a partir disso que eu vou organizar a escola, é a partir disso que eu vou organizar as turmas, as aulas, fazer o planejamento, não é? Porque eu tenho um perfil de acesso dentro da minha escola, e para que as coisas funcionem bem, eu preciso garantir que eu tenha, né, o diagnóstico desse perfil dos estudantes. Outra questão é que, como nós temos tempo reduzido nessas propostas de ensino remoto, ensino híbrido, né, e talvez nas novas presencialidades, nós passamos aí por uma reorganização curricular que não pode perder o foco na Base Nacional Comum Curricular nem no DCRC, mas que precisa mostrar quais são as orientações, né, quais são as habilidades, ou precisa nos orientar como professores para nós entendermos quais são as habilidades que devem ser prioritárias, que um aluno não pode ir de um ano para o outro sem ter desenvolvido aquela habilidade, né? E aí vem a questão de que o Estado do Ceará, ele construiu um documento que parte, né, do DCRC, da BNCC e de outros documentos que vocês verão, e o Estado chama de orientações curriculares prioritárias do Ceará, onde tem as habilidades que precisam ser trabalhadas com os alunos, mesmo em um período reduzido do currículo, né, porque a OCPC ela vai trazer uma média de 40% a 50% das habilidades do DCRC, mas são escolhas com critérios, né, critérios que garantem que o aluno vai para o ano seguinte com as competências necessárias para ele seguir o fluxo, né? Então, nós precisamos também definir, né, e ter claros para nós quais são essas habilidades prioritárias, porque eu não vou conseguir trabalhar 100% do currículo no ano, né, considerando que agora eu vou viver a ideia, e nas formações futuras a gente discute isso, né, mas talvez na formação dos professores vocês já pensem muito isso, que é a ideia do contínuo curricular. O ano letivo termina esse ano, mas o currículo desse ano ainda pode ser retomado no próximo ano, porque existem as habilidades que não foram prioritárias e que ficaram ainda para serem trabalhadas e desenvolvidas com os alunos. E alinhado a isso, nós temos que ter um trabalho muito forte de busca ativa escolar,
né? É um elemento também importante para quando gestores municipais pensarem como reestruturar e reorganizar, né, o currículo, e também reflexões sobre avaliações diagnósticas, reflexões da aprendizagem, vinculadas a processos de recuperação contínua e paralelo. Um ponto importante, né, que nós podemos refletir sobre isso, para fechar aqui o último ponto da minha fala, é que em 2020 as redes elas trabalharam e assim, de certa forma, o professor ele ficou mais livre para criar, para inventar, para fazer do seu jeito, né? Mas em 2021 nós já temos a possibilidade de planejar para viver esse momento. Então as redes de ensino estão criando critérios, né, de como devem ser realizados cada um desses elementos que eu apresento, como podem ser trabalhados, ou seja, cada município, com a sua autonomia, com a sua liberdade, né, através das secretarias de educação, direcionam, né, criam critérios de como realizar esses elementos e de como reestruturar o ensino, né? E nesse sentido, né, nós trazemos essa discussão e apresentamos esses elementos porque nós entendemos, né, a necessidade de nós alinharmos informações, processos pedagógicos com os municípios, para que a gente garanta, né, processos formativos com foco em práticas de gestão que qualifiquem cada vez mais a gestão escolar e garantam, né, o direito de aprendizagem dos educandos, mesmo em contextos adversos e desafiadores, como é o contexto da pandemia, né? Então, a nossa ideia é que nós possamos construir um entendimento sobre a gestão, né, das escolas, pautada no desenvolvimento de competências e habilidades, previstas sempre em estratégias, né, que partam desses elementos que nós citamos aqui, de outros elementos que os municípios trabalham também a partir da sua realidade. E aí eu finalizo, né, dizendo para vocês que durante muito tempo foi um sonho muito grande por parte dos gestores escolares, por parte dos secretários municipais de educação, que existisse um processo formativo que fosse exclusivo para os gestores escolares, porque nós tínhamos formação para todos, de certa forma, uma formação pensada em âmbito estadual para todos os segmentos da escola, mas a gestão escolar ela apenas acompanhava as outras formações, que é algo muito importante. E agora, né, mesmo que os municípios já realizassem momentos formativos antes, mas agora vocês têm garantido, né, a execução, a realização de processos formativos voltados para pensar questões que são próprias da gestão pedagógica da escola. Isso é um ganho muito grande, né? A gente até escutava, às vezes, o gestor dizer assim, eu vou voltar a estudar quando eu voltar a ser professor. A gente tinha uma ideia de que o gestor escolar, às vezes, era só alguém que resolvia pendências, tratava de problemas e que não aprofundava o seu processo formativo. E agora, né, o governo do estado está dando também esse apoio, esse suporte aos municípios. Uma coisa importante, né, é que o município, ele enriquece esse processo, ele dá a essa formação a cara do município, né, o que nós trazemos para a Secretaria de Educação são reflexões, são estudos, são práticas, né, às vezes, para inquietar, às vezes, para solucionar problema, às vezes, para encaminhar soluções, mas o município ele vai enriquecendo, né, de acordo com as suas peculiaridades e com suas necessidades. Então, sejam todos bem-vindos, né, em nome da CRED 9, ao processo formativo, né, de gestores escolares 2021, que é oferecido pelo município de Cascavel,
nós estamos aqui apenas como apoio, né? Então, essa é uma ação que faz parte dessa cooperação que existe, né, entre o governo do estado e a prefeitura de Cascavel. Então, é um momento oferecido para vocês, né, pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, em que vocês devem aproveitar ao máximo, né, para refletirem, para pensarem, para cada vez mais se tornarem gestores que estejam conectados com os desafios da educação contemporânea, principalmente nesse momento em que nós vivemos, certo? Então, um grande abraço a todos, né? Tem uma frase da Clarice Lispector em uma de suas obras, que ela diz, né, que prazer dos outros existirem e de a gente se encontrar nos outros. Eu me encontro nos outros. Então, assim, gratidão, Cascavel, gratidão SNE, gratidão coordenadores e gestores escolares pela acolhida, né? E nós seguimos juntos, tá bom? Juntos e juntas, nesse processo em que nós vamos, cada dia, a cada instante, a cada situação, aprender como ser melhores gestores nas unidades escolares do município de Cascavel. Grande abraço a todos. Lídia, obrigado. Osielton, eu acertei o nome, Osielton. Tá bom, tranquilo. Muito obrigada pela sua participação. Realmente, suas pontuações são muito importantes, reflexões para esse momento que nós estamos enfrentando, passando pela educação. E a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Juventude de Cascavel agradece muito a sua participação nesse momento presente aqui na nossa formação, abrilhantando a nossa formação. Muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua participação. Beijos, tá? Tchau, tchau para vocês. Grande abraço. Grande abraço de todos nós. Muito obrigada. Dando continuidade à nossa formação do módulo 1, da formação Mais Pike, vamos ter uma rápida acolhida agora. Vamos apresentar também a nossa formadora técnica, coordenadora de ensino, Eugênia Rebouças, e ela vai dar continuidade agora à formação com a acolhida. Olá, boa tarde. E eu queria só, não sei se o professor Osielton já saiu, mas vai também o nosso agradecimento. A gente se encontra em você também, professor. A gente tem tido muitos momentos assíncronos, de muito aprendizado. Vamos ter ainda outros encontros síncronos, né? E tem, assim, realmente, como você diz, apoio, é um apoio, assim, realmente que tem valido muito a pena, né? Nesse contexto que a gente está vivendo. Agradecer também a presença aí dos nossos gestores, nossos discípulos, né? Principalmente aqueles que estão mais próximos da gente durante a semana, diariamente, porque a gente tem, enquanto gestão da secretaria, a gente tem essa missão, né, de estar com alguns, cada gestora da secretaria está com algumas, né, diariamente, dando apoio, dando realmente essa força, até mesmo emocional, né, porque a gente sabe que não é fácil gerir. E assim, a gente não podia deixar de iniciar nosso encontro falando realmente de emoções, como o professor Osielton falou. A gente não vai poder entrar em nenhum desses elementos na prática, né, sem a gente trabalhar o socioemocional. Esse momento pandêmico, ele traz muito isso, né, o que a gente vê, a questão da aceitação, a questão da mudança de cenário, né, tão brusca que foi 2020, e a gente sabe que o medo, as ansiedades, as angústias, tem acompanhado nossos alunos, nossos pais, nós mesmos, né, por mais que a gente diga que a gente está na luta, tentando, mas a gente tem que estar sempre se trabalhando, sempre se policiando, para que a peteca não caia, né. E aí a gente vai fazer um trabalho agora, a gente vai exercitar o nosso autoconhecimento, né,
Na base nacional, dentre as 10 competências gerais, estão as competências socioemocionais, e ela vem justamente para fazer com que a gente trabalhe isso com nossos alunos, com nossos pares, para que o nosso emocional esteja acima de tudo que vem pela frente, né? Então, assim, trabalhar o autoconhecimento, ele vem sendo, assim, o ponto-chave, porque é a gente se autoconhecendo que a gente desenvolve a nossa capacidade de empatia, aquela capacidade de se colocar no canto do outro, né? Que é o que mais a gente está precisando no momento. E tão necessária para desenvolver as outras competências, né? Então, assim, considerando a base nacional, a base nacional comum, a gente vai focar a priori como base nas competências socioemocionais. Então, assim, nessa acolhida a gente vai o quê? Identificar emoções e sentimentos. As habilidades, as atitudes da gente relacionadas à nossa trajetória profissional, às nossas dificuldades de relacionamento interpessoal e com nossos pares, né? E aí, como estão nossas emoções? E aí, a gente, nesse momento, a gente vai ter 3 referências, né? A referência de um rio, de represa e de maré. Como estão nossas emoções? Enquanto rio, pode passar, Anilton. Como é que é o rio? O rio é fluido, ele irrompe o vazio, ele segue sempre, ele não para, né? É aquela ideia de que deixa a vida me levar, né? Será que nossos sentimentos estão assim hoje, né? Ou será que estão como uma represa? Pode passar, Nilton. Que ela estabiliza, ela coleciona, ela guarda, ela não deixa sair. Tem momentos que a gente se retrai, que a gente não sabe se consegue colocar nossos sentimentos para fora, se a gente, de certa forma, a gente se barra, né, se blinda, às vezes por cuidado, por autocuidado. Ou será que nossos sentimentos estão como maré? Que avança, que destrói, que faz micro-revoluções, às vezes fica mansa, às vezes recua, às vezes vem com tudo. Será que nossas emoções estão daquela forma que a gente dá um recuo, para depois vir, né, de uma vez? Será que a gente tem esse autocontrole, esse autoconhecimento, para a gente ter essa capacidade de fazer isso, né? E aí nós vamos trabalhar agora, né? A gente vai falar um pouquinho, vamos ter uma participação, quer dizer, no enfrentamento da dor, da alegria, em relação aos nossos sentimentos, ao lidar com nossas emoções. Temos sido rio, represa ou maré? E aí a gente vai abrir a fala, né, para que a gente possa botar um pouquinho assim para fora, ou retrair, né, como a represa, não sei, mas que a gente não vai ter muito tempo para todo mundo, certo? Mas a gente vai ter 10 minutinhos livres para que quem puder participar, quem quiser participar, participe. A gente não vai bloquear o momento, a fala, mas a gente vai pedir para que se tenha um autocontrole na participação, né? Então, assim, vamos nos dar 30 segundos, e aí a gente se apresenta e diz como é que estão as nossas emoções nesse momento. Está como rio, represa ou maré? Tá certo? Aí quem quiser falar, pode levantar aí a mãozinha, tá aí do lado direito, e a gente vai fazendo algumas anotações, as falas de vocês, até fechar os 10 minutinhos. Tá bom? Fique à vontade, e vamos lá. Quem se propõe a dizer se é rio, maré ou represa? Um de cada vez. Então, vamos lá, né? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia, fica à vontade. Obrigada. Nesse momento, eu me encontro como um rio, sabe? Assim, fluindo. Então, claro que, consequentemente, vem uma maré, porque a gente não está simplesmente constante na mesma coisa, né? Então, tudo está novo, todo dia é um conhecimento. Então, não dá para ser só o rio, a gente está nessa maré de sobe e desce, hoje a gente conhece, amanhã conhece mais. Então, eu acredito que, nesse momento, o que me define são esses dois, tá?
Mais alguém? Temos Alô, boa represas? tarde. Renísio. Olá, Renísio. Pois então, já me desculpando, mas eu estou chegando. Estou saindo da escola, na verdade, estou indo para casa. Mas aí o que é que eu vou preparar o carro para poder falar, né? E aí eu digo o seguinte, que eu estou como um rio, quebrando realmente barreiras, né? Onde a gente passa a construir um novo caminho, né? Então eu me vejo como uma barreira mesmo. Um rio quebrando essas barreiras e seguindo, produzindo ou refazendo um novo caminho nesse período, ok? Saudade de Claudinha. Ok, Renísio. Obrigado. Saudades também, meu amor. Um forte abraço. Mais alguém? Às vezes acontece da gente ser represa, né? Da gente não conseguir botar as emoções. Tem 3 mãos levantadas aqui, Eugênia. Lívia Tem? Ribeiro. Tem. Eu não consigo, Catarina. eu não consigo visualizar. Aí você me ajuda aí, Catarina, então? Catarine. Isso. Eu estou, as minhas emoções estão como o rio, né? Com a ajuda de todos da SME, a gente vem quebrando várias barreiras e a cada dia desaguando em alto mar, né? Tendo mais, abrangendo mais conteúdos e criando mais expectativa no momento de vencer e controlar o nosso emocional juntamente com o apoio de vocês, porque está sendo essencial esse apoio, porque senão nós estávamos como a maré, só quebrando, quebrando e tentando mudar as fases e não conseguia se não tivesse o apoio de vocês, né? Lívia Ribeiro. Alguém, eu não sei se é a diretora, se é a coordenadora. Alguém da Lívia Ribeiro. Acho que não. Ana Lúcia Saraiva. Se quiser falar, Ana Lúcia, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Hoje eu me encontro, eu acho que nos 3, né? Porque um puxa o outro, né? E às vezes estamos no rio, né? Uma água mais parada, mas que não se pode parar no momento que nós estamos vivendo. O mundo precisava, aliás, as pessoas precisavam parar, mas o mundo não poderia parar, onde nós estamos vivendo, no momento de pandemia. E É verdade. move o mundo hoje é a saúde e a educação. Então, eram os dois grandes mestres do ser humano, não deveria parar, e como não parou, né? E, às vezes, estamos em mares, né, bem altos, com medo, né, porque foi um momento difícil para todos nós da educação, porque tivemos medo do que ia acontecer e o que está acontecendo, mas confiando em Deus, quebrando as barreiras, né, acreditamos e estamos vencendo, né? Tivemos relatos muito bons na nossa escola, né, de crianças que tinham muitas dificuldades, mas por incrível que pareça, na pandemia eles avançaram. Então, isso é sinal de que não deveria parar e não se deve parar, mas a gente também tem que trabalhar com paciência, né? Porque esse é o momento de termos paciência e compreensão com todos. Porque quando é na sala de aula, nós podemos fazer um trabalho mais unificado. Mas quando é remoto, esse trabalho ele é mais diferenciado, porque cada um
tem um problema diferente, mas contanto que a gente tenta unificar, mas também tentando solucionar o problema de cada família. E o apoio, né, assim, dos técnicos da educação, o apoio do município, o apoio do Estado foi muito importante nesses 2 últimos anos, né, que nós estamos vivendo de pandemia. Então, o meu emocional está assim nos 3. Ora um pouquinho num, ora um pouquinho no outro. A gente só não pode perder o controle. Verdade. Com certeza. Temos Líbia Ribeiro ainda. Dá tempo, Eugênia? Dá sim. Alguém da Líbia 4 Ribeiro? minutinhos ainda. Certo. Do Montier. Boa tarde a todos. Com a grande satisfação estar participando desse grande aprendizado junto a todos aqui. E é como a nossa colega falou, né? E eu estou também me envolvendo, me encontrando nos 3 períodos: rio, represa e maré. O rio rompendo as dificuldades, né? Porque estamos aprendendo a cada momento mais ainda com o aprendizado, né? A represa apaguazando, a palavra quase não sai agora, as dificuldades, né? A dificuldade vem, a gente controla ali, tenta se livrar, se desviar dela e vencer a dificuldade. E mesmo tempo com maré, tem hora que a gente quer explodir, não controla a situação, e ninguém é nenhum demagogo que não aconteça esse sentimento, né, de explosão. Todos nós, eu creio que passamos por isso. E chega um momento que o espírito mesmo não suporta. Mas como fala o William Shakespeare, né, que diz que nós temos o direito de se revoltar, porém, mas isso não dá o direito de machucar ninguém. Então, hoje, eu me encontro dessa forma, rompendo barreira, como o rio, apaziguando como represa, tentando controlar as situações, os trabalhos, as dificuldades, e tem hora que dá vontade de explodir, aí no momento entra a empatia, né? Saber que cada um tem a sua dificuldade, seu problema, e nós, como gestores, devemos entender isso, né? Muitos pais de dificuldade, alunos com dificuldade, e por isso que eu digo, nesse momento, eu, da Montier, eu vivo esses 3 momentos, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Silvana. Olá, boa tarde. Eu creio que todos nós estamos passando por esses 3 elementos, né? Tanto na questão profissional, na questão familiar, na questão social. Desde o momento que vivenciamos enfrentando a pandemia, que já não é fácil, ainda mais vivenciando, querendo ser o rio, deixando tudo fluir da melhor forma, para que nossos alunos não sejam tão prejudicados com o momento. Então, assim, as dificuldades surgem, isso é de fato, mas creio que quando a gente trabalha em equipe, né, falo isso desde a escola, ao grupo de pais, à Secretaria de Educação, tudo flui como rio. Vem as dificuldades, mas a gente consegue fazer que elas se tornem detalhes. E a gente consegue que no amanhã seguinte a gente possa ter realizado bastante coisas. Então, assim, eu me sinto como um rio, que sempre estou na busca de fluir coisas melhores e trazer o melhor para os nossos alunos, e creio que todos nós somos assim. E é isso. Mais alguém? Senão a gente pode continuar. Então, vamos lá. A gente também não pode falar de emoções, né? E nesse momento de pandemia, sem a gente lembrar que se a gente não tiver esperança, né? São 2 palavras, eu acho que são 2 sentimentos que particularmente eu acredito que não podem faltar, que é a esperança e a resiliência, né? Quando a gente fala em resiliência, a gente traz a empatia que a gente trabalhou aí no nosso momento. Porque se a gente consegue se colocar na situação do outro, a gente consegue reverter o que a gente pensava que ia dar errado e reverte em algo bom, né? Então, a resiliência tem que acompanhar. E esperançar é a verbalização do momento, é a gente não perder a esperança, né? Essa frase a gente vai trazer para vocês aí dois
duas falas, né, duas mensagens, dois professores, uma de Paulo Freire e uma da Régia Torres, que é um cordel, que fala também do momento que a gente vive, só para a gente fechar esse momento socioemocional. E aí, quando a gente fala, volta só um pouquinho, Anilton. Obrigada. E aí, assim, esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, esperançar é construir, não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, a gente jamais pode, acima de qualquer dificuldade, o novo que aparece, que dá medo, que deixa a gente um pouco mais ansioso, a gente pode perder a esperança. E Régia Torres, ela também vem trazendo para a gente um cordel que eu quis socializar com vocês, que foi um cordel que a gente viu na nossa formação, que eu acho interessante, que se vocês até quiserem depois, o link a gente passa para vocês passarem para a equipe de vocês da escola. Pode passar, Anilton. Antes disso, só para a gente antecipar o cordel, que mundo deixaram para nós? A gente vive a consequência de um mundo que foi deixado, não é isso, para a gente? Então, assim, que mundo nós deixaremos por vir, né? Krenar, ele diz que há 200, 300 anos ansiaram por esse mundo. Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar gerações futuras? Então, assim, que ações nós estamos fazendo hoje, pensando lá na frente, né? A gente não pode estar estagnados a só hoje se livrar do momento ruim que a gente passa, né, em relação a esse cenário que a gente vive. Mas a gente tem que estar tendo esperança, driblando, sendo resiliente, para que todas as ações que a gente vai fazer em cima desses elementos que a gente precisa para reestruturar a nossa escola, o nosso fazer, ele seja deixado no futuro para as novas gerações, né? Para os anos aí que estão por vir e que a gente não tem noção de como vai ser. Ano passado, a uma época dessa, a gente também estava pensando que 2021 ia ser diferente, né? E olha aí. Então, assim, o que foi que nós deixamos para nós mesmos do ano passado para cá? Né? E a gente vai ver mais na frente. Pode passar, Nilton. E aí a esperança chegou. Esse é o cordel de Régia Torres. E aí eu vou dar uma lida para vocês, tentar ser bem rápida. A esperança chegou, a tão sonhada vacina contra esse vírus danado que mata feito chacina. Coronavac, AstraZeneca, Sputnik, são alguns desses nomes que valem mais que tesouro encontrados numa mina. Quem conduz essa esperança é o nosso querido SUS, que com seu time de heróis, que tem o amor como escudo e em suas mãos muita luz, seus pés andam ligeiros e vão até nos cafundó dos brejos com as gotas que imunizam concedidas por Jesus. Não importa de onde venha essas doses de esperança, o que importa é que ela traz de volta a nossa tão sonhada segurança, para a gente voltar a sorrir e sem usar essa máscara que será só uma lembrança. Nosso cabeção pirou, a mente de muitos surtou, no peito muita agonia, pois na briga com a morte nosso sorriso murchou todo instante a cada dia. Não tem como ignorar que esse mundo precisa mesmo é de amor e empatia. E as emoções hoje são tantas que há muito já fez chorar. No encontro com a vacina, a comoção toma conta, que os olhos faz marejar. Até o cabra mais durão, e tão grande a sensação, não tem como segurar. Só nos resta agradecer a Deus e ao nosso querido SUS, que em cada posto de saúde a vacinação conduz. Vamos tirar muita foto para a gente guardar de lembrança dessa guerra que vencemos com as bênçãos de Jesus. O nosso tempo chegará e voltaremos a nos encontrar. Tempo de matar saudade, sem receio e sem medo de alguém contagiar. Tempo de ficar mais juntos para o nosso amor aumentar num torado de costela, quando a gente se abraçar. Régia Torres. Régia Torres, ela é uma professora de Bonabuiú, pode passar, Nilton, da cidade de Bonabuiú, professora da educação básica, ensino fundamental, educadora popular, educadora física, mestre do ensino de saúde, terapeuta, holística, artista,
e sendo poeta. Aí tem o Instagram dela, depois a gente passa para vocês, tem vários textos ligados à parte realmente direcionada à educação, ela é professora, é uma referência muito boa. Pode passar, Nilton. E aí a gente segue pensando um pouco nos elementos citados lá no início, né? E a gente faz algumas reflexões. Como foi o ensino organizado em 2020? Para que a gente possa pensar mais à frente, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? E aí, assim, como foi 2020? Fomos surpreendidos, vivenciamos ações emergenciais, precisamos nos reinventar, nos adaptar com o novo, com as tecnologias. Nós que somos gestores, que estamos lá no chão mesmo da escola, né? Sabemos o quanto foi difícil, até mesmo a questão do novo, porque quando um novo vem para a gente, quando a gente é obrigado a seguir um novo, por uma questão de querer mudar, né, é uma coisa, mas quando a gente dá de cara com um novo, que a gente é obrigado realmente a se reinventar, aí vem os conflitos, né, vem um choque interno, né, com a gente e com os nossos pares. E como foi 2020? 2020, ele iniciou praticamente de forma bem súbita, né? Então, foi um ano que a gente não tinha um planejamento, a gente não pensou que fosse ter que parar, ter que atender à distância os nossos alunos, né? Então, foi uma mudança bem brusca, há um ano atrás, praticamente, março, né, do ano passado. E aí, a gente entrou em 2021, que percurso estamos fazendo, né? 2021, se a gente for fazer 2020, a gente pensou nessa mudança, mas o nosso foco que era não perder o nosso aluno de vista, não era assim? A gente falando bem no âmbito municipal, nosso foco maior era não perder o vínculo com os nossos alunos, era a gente não perder o estímulo, a gente não deixar com que eles realmente se afastassem, que a gente não realmente, o fazer da gente depende do aluno, né? E a ideia de não deixar eles se evadirem, esse foi o nosso maior foco em 2020. 2021, a gente já vem com algo mais planejado, né? 2021, a gente já vivenciou isso que a gente está vivendo hoje. Então, no final do ano passado, 2020, nós tivemos, com todo o apoio da Credinov, do Estado, com o apoio da SME, a gente pôde nos reinventar na parte curricular, nós fizemos reestruturação curricular, fizemos uma campanha da busca ativa para trazer os alunos, né, que estavam realmente sem acesso, e às vezes até quebrando essa parte emocional dos pais, porque os pais se recusavam a receber aquela atividade, se recusavam a estar vivenciando esse momento à distância. Então, assim, a gente sabe o quanto foi difícil para vocês, gestores, tanto pedagógico, coordenador, como gestor na parte administrativa, conseguir gerir tudo isso no ano passado. Mas esse ano a gente chegou com esse ganho, né? A gente chegou com uma base já para planejar, para receber as demandas, com suporte no processo de aprendizagem. Então, hoje, o nosso foco é segurar o aluno? Sim, nosso foco é não perder o vínculo com o aluno. Mas o nosso foco também hoje é a gente conseguir focar na aprendizagem, no processo de aprendizagem. E daí, esse momento de formação, para nós, gestores, para os professores, então, mais pai que está vindo aí, realmente, para dar esse suporte pedagógico, né, abrir caminhos, abrir nossa mente, para que a gente possa se reinventar, disseminar estratégias novas na escola. Então, assim, a gente tem o nosso apoio da SME, mas a gente também tem, cada escola tem a sua realidade. Então, nesse momento de buscar um ensino organizado da escola, né, que é uma nova reflexão, como o ensino está organizado,
ele entra desde o processo de matrícula até os atendimentos, as avaliações, as ações motivadoras, que a gente, dividido em nossas 7 regiões, a gente sabe que a realidade da sede não é a mesma realidade da zona rural, e aí a gente sabe que as dificuldades são outras também, né, e quando a gente fala assim, que a gente tem que se reinventar com ações motivadoras, a gente, no nosso plano de gestão da escola, a gente realmente tem que pensar em algo específico para cada escola, para cada vivência, para cada realidade. Então, que aprendizagens estão sendo priorizadas? Ano passado, a gente entrou na UCPC, lá no final do ano, a gente se reuniu, o nosso ensino, ele está realmente modelado em um atendimento de currículo unificado, onde as escolas recebem realmente as orientações pedagógicas, mas isso não quer dizer que é engessado. A escola, ela tem essa liberdade de modelar de acordo com o perfil do aluno que está sendo atendido, né, que a gente vai já falar um pouquinho sobre isso. Então, essa priorização do currículo para 2021 foi muito bem pensado em 2020, com a ajuda da Credinov, da SEDUC, né, para a gente refletir um pouco sobre a avaliação e recuperação paralela. Lá na frente, vocês também vão ouvir um pouquinho sobre isso. E o papel do gestor na identificação desses perfis, que a gente remodela o nosso ensino, mas para a gente remodelar, a gente tem que saber que tipo de aluno, que tipo de interação ele está tendo, para que a gente possa realmente planejar ações que a gente vise realmente diretrizes positivas para os nossos resultados dos indicadores que sejam realmente favoráveis, né? Pode passar, Newton. E aí, assim, para que esse redesenho aconteça, a gente precisa meu Deus, eu não acredito. Desculpa, gente, a minha imagem aqui caiu. Acontece. Deixa eu voltar. Pronto. Então, assim, para que a gente possa pensar sobre essa redefinição do nosso ensino, do nosso ensino remoto, ensino híbrido, ou assim como hoje nós estamos no remoto, mas a gente está pensando no híbrido, e que aí, como o professor Zé falou, pode vir novas presencialidades, pode vir um novo normal, pode não vir, mas a gente tem que estar com esse elemento do perfil do acesso dos alunos e do fluxo escolar muito bem alinhado, muito bem pensado, muito bem modelado, né, porque é em cima desse fluxo, é em cima desse acesso que o trabalho vai acontecer, né, que o trabalho pedagógico vai acontecer. Então, assim, a organização da escola vem a partir dos perfis de acesso. Perfil de acesso, quando a gente fala de perfil de acesso, é justamente o acesso à tecnologia, ao meio digital. Então, assim, que aluno nós temos, que aluno tem essa interação, que tipo de interação esse aluno tem, para que a gente possa pensar num atendimento específico para ele. Que grupos de alunos vão ser modelados para que a gente possa utilizar uma estratégia específica para que eles consigam realmente adquirir a aprendizagem, né? E com relação aos fluxos escolares. Antes a gente pensava no fluxo escolar com os indicadores de aprovação, reprovação e evasão. Então, assim, era o nosso foco quando a gente estava no presencial, né? Então, hoje, com a pandemia, com esse novo cenário, a gente começou a ganhar, começou a construir novos indicadores, né, tendo em vista que a gente tem que pensar na permanência do aluno. Pode passar, Nildo. E para isso, a gente precisa pensar em compreender que as práticas pedagógicas do ensino remoto ou ensino híbrido, eles devem ser pautados nessa personalização do ensino, em que o aluno é colocado no centro do processo, a gente que constrói o espaço para ele ser protagonista, né, e o professor delimita a sua prática. Então, o professor, ele vai criar todo o espaço para que o aluno consiga ser protagonista do que ele vai adquirir, né.
Então, assim, o professor, ele vai delimitar a sua prática, selecionando recursos mais que se aproximam da melhor maneira com que o aluno aprenda, respeitando, assim, o seu ritmo, o seu tempo, o lugar, o modo, como ele deve aprender, né? Então, antes a gente tinha algo sistematizado, era o ensino, mais a avaliação e o controle de tudo isso de forma presencial. Então, a gente tinha uma gerência maior, né, desse aspecto, porque a gente estava lá fisicamente. Agora, a gente precisa construir perfis, a gente tem que monitorar esses perfis, em cima dos perfis, fazer essa personalização do ensino, né, e aí a gente vai passar aí para os perfis dos alunos. Que perfis? O que são esses perfis? Eu vou até aqui falar em âmbito municipal mesmo, nos últimos dias, vocês, gestores, receberam umas planilhas, não foi? Lindas. 3 planilhas maravilhosas. Planilhas relacionadas à busca ativa do aluno, né? E aí, lá, a gente já começou a se familiarizar com alguns termos, né? Alunos com internet, interação síncrona, né? Então, assim, esses perfis, eles foram pensados para organizar essa personalização do ensino. Então, perfis de acesso apresentam variáveis relacionadas à acessibilidade dos estudantes, a plataformas, ferramentas digitais e aulas realizadas de forma remota. Essa categorização a partir de uma sondagem que diagnosticou diferentes realidades na rede, que contemplam desde estudantes com pleno acesso aos recursos tecnológicos, utilizados pelas escolas, e sem problemas de participação nas atividades, e estudantes com impossibilidade de acesso e que não estão sendo assistidos pela escola. Essas realidades foram codificadas por cores. Então, assim, a rede maior, o Estado, ele fez essa sondagem e diagnosticou 5 tipos de perfis. Isso não quer dizer que só exista esses 5 tipos de perfis. Pode passar, Anilton, por favor. Então, o Estado, ele detectou 5 tipos de perfis em vários municípios, né, nessa sondagem, nesse diagnóstico. Então, ele começou a ver que o estudante dentro das escolas, eles tinham várias formas de serem atendidos e de não ser atendido, né. Esse documento eu vou até dar aqui uma recapitulada para vocês. Vocês lembram desse documento? Guia de Possibilidade de Organização Pedagógica no Período Híbrido? Remoto híbrido, vocês lembram desse documento? Faz só levantar a mãozinha aí para eu ver, realmente. Esse documento, ele foi socializado com vocês, eu acredito que foi no 3º seminário, foi, Lídia? A Lídia pode me confirmar. No 3º seminário de gestão do ano passado, vocês receberam uma cópia dele, especificando os tipos de perfis, que tipo de atividade, com sugestão de atividade para cada perfil, né? E a gente, hoje a gente está assim, a gente está tentando mostrar para vocês que de lá para cá muita coisa mudou. Então, assim, o cenário pandêmico, ele trouxe, na realidade, um avanço muito grande em relação a essas interações. Tanto é que hoje a gente vê que a gente pode detectar outros perfis em cima desses aí, né? Aí vocês lembram que lá na planilha onde foram para que vocês pudessem preencher, porque aquelas planilhas são planilhas de mapeamento de controle da busca ativa dos alunos do município, né? E aí vocês vão ver que lá vocês vão encontrar alunos com acesso à internet com interação síncrona, né? Que são síncrona. É aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando a escola usa uma plataforma específica, ou então uma plataforma correlata, outro tipo de plataforma, o Meet, uma plataforma do Positivo, como utiliza algumas escolas particulares. Então, é aquela plataforma onde o atendimento, ele acontece ali, simultâneo, ao mesmo tempo. O professor está ali explicando, tirando dúvida, o aluno levanta a mão, pergunta, tira suas dúvidas, né? Isso é o atendimento com interação síncrona, podendo ser via Google Meet ou similares, lives, webinários, murais digitais, gamificações, jogos,
teleaulas. Esse foi um perfil que foi muito detectado, assim, até mesmo em escolas que têm aquela condição realmente de o aluno estar todos os dias com condição de abrir a aula às 7 horas e encerrar às 11 horas, normalmente, no seu horário, simultaneamente com o professor. Acesso à internet com interação assíncrona, que é aquela onde o professor grava as aulas na escola, transmite essas aulas e divulga previamente nas redes sociais, coloca as atividades em PDF, utiliza a teleaula, mas não de forma simultânea, né? E aí eu acredito que alguns gestores até durante o período da semana passada, tenham tirado muitas dúvidas em relação a isso aí, por conta do preenchimento, né? Acesso à internet com interação apenas por aplicativo de mensagem, né? Então, é muito parecido com a nossa realidade. A gente utiliza muito o aplicativo de mensagem, né? Aqueles sem acesso à internet, mas acompanha por meio da atividade impressa. Lembra? Aquele aluno que o pai não tem telefone, não tem dados móveis, e aí a gestão agenda um momento para que ele vá pegar a atividade, ou a própria gestão dá aquele jeito de ir na casa, entregar a atividade, faz de tudo, né? Para poder chegar e o aluno participar. E o aluno sem acesso à internet que não acompanha e que não é acompanhado pela escola em momento algum, que esse aqui é o nosso aluno evadido. Esse é o nosso foco da busca ativa. Então, cada município, ele desenvolveu os seus perfis. Hoje, nós temos um perfil que está lá na nossa... Nós até acrescentamos, né, Lídia? A gente começou a perceber que a gente tem alunos que estão assincronamente, né, recebendo aquelas atividades, sendo atendido com as videoaulas gravadas e tal, mas o professor consegue, toda segunda-feira, dar aula pelo Meet. Então, ele é assíncrono, com alguns momentos síncrono, né? Então, fica na realidade cada um. Nós temos também, Lídia, eu até ia falar para ti, eu até lembrei a semana, nós temos uma escola que atende uma casa de recuperação. E lá, eles estão presencialmente. Então, nós temos aí um perfil presencial em tempo de pandemia, com todos os cuidados, né? Por quê? Porque eles são internos, então eles não podem sair. Então, eles conseguem ter realmente o atendimento presencial. Então, assim, pode acontecer de várias outras, de vocês conseguirem, eu até conversando com alguns gestores, eu até disse assim, olha, nós colocamos 5 perfis, mas pode ter outros. E se tiver outros, vocês coloquem, né? Porque aí a gente começa a ter um ensino, um atendimento personalizado dentro do Cascavel, que pode ser bem diferenciado de outros municípios, como a gente já vem fazendo, né? E assim, daí a importância da gente reestruturar o fazer pedagógico. Se a gente não tiver essa visão dos perfis, a gente jamais vai conseguir sentir o impacto dos nossos resultados. Se a gente não souber como a gente vai fazer esse atendimento, essas estratégias diferenciadas por grupos de perfis, né? Com melhor acompanhamento colaborativo, né? E mais diferenciado. Então, a gente vê que com a identificação dos perfis, nós temos um processo onde deve acontecer um redimensionamento também do fluxo escolar. Ó, segundo a QEDU, o movimento escolar... Pode passar, Newton, por favor. Segundo o QEDU 2015, o movimento escolar é toda mudança de vínculo escolar, de cada uma das matrículas relacionadas à escolarização. Ou seja, antes a gente tinha o quê? Um fluxo de aprovação, reprovação e abandono, né? No momento emergencial que vivenciamos, é preciso garantir o acesso à educação e intensificar as ações de permanência nos processos educativos, promovendo a busca ativa escolar em processo de crise e emergência. E esse é o nosso maior foco desde o ano passado. Nós estamos lançando aí já a segunda campanha de busca ativa, já vocês vão estar recebendo, né? E hoje o nosso maior desafio além de ter a matrícula, né, que a gente vem fazendo um acompanhamento acirrado, quantos alunos vocês conseguiram matricular nesse mês,
Esse ano tem sido isso, vocês têm percebido que esse ano tem sido isso com bem mais intensidade, a gente tem colado nesse controle de quantos alunos foram matriculados esse mês, quantos foram matriculados no mês passado, quantos foram transferidos, justamente para a gente fazer esse controle de entrada e saída de aluno, esse movimento, esse fluxo. E a gente não perder nenhum aluno de vista. Porque além desse grande desafio, que é manter esse vínculo escolar, o maior desafio é manter eles estudando, né? Então, assim, com foco nas ações específicas, né, quanto à busca em loco, que é aquilo que vocês fazem, vocês vão nas casas, vocês fazem visita domiciliar, e quanto à melhoria do atendimento da forma das aulas. Enquanto que a gente antes só postava um PDF, a gente passou a fazer videoaula, hoje a gente utiliza o Meet, hoje a gente faz avaliações através do Google Form. Então, assim, a todo momento a gente está tendo um crescimento, uma melhoria nesse cenário que a gente está vivendo. E aí, assim, reforçando, só para concluir minha fala, além de tudo isso, né, a reestruturação curricular, que é o principal, que a Lídia vai falar um pouquinho aí sobre a reestruturação curricular, que para acontecer uma reestruturação curricular, para a gente pensar na avaliação diagnóstica, para a gente pensar lá na recuperação paralela, a gente tem que ter aluno, não é isso? A gente tem que ter aluno, a gente tem que diferenciar esses alunos, a gente tem que fazer a busca, a gente tem que saber que processos precisam ser remodelados, para que a gente possa realmente entrar no processo de ensino-aprendizagem com mais segurança e com foco realmente nos resultados. Certo? E aí, no final do nosso encontro, quem tiver alguma dúvida em relação a esses perfis, a gente vai estar à disposição, né, Lídia? Lá no final a gente dá um tempinho. E, lógico, vocês sabem que a secretaria está à disposição. Cada gestor do núcleo de gestão, que tem aí suas 10 escolas, estão sendo realmente muito bem explorados. As escolas que eu acompanho realmente têm puxado bastante e a gente tem feito de tudo para deixar tudo muito claro, para nada ficar no meio do caminho, né? E para que as coisas realmente aconteçam. O desejo é que a gente realmente retorne, mas retorne com segurança, com todos vacinados, mas enquanto isso a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? E contem com a gente sempre. Beijos. Muito obrigada, Eugênia, pelas suas colocações, falando um pouco sobre perfis, né, e fluxo escolar. E nós vamos dar continuidade agora, falando um pouco sobre as orientações para a reorganização curricular, com foco no DCRC e nas OCPCs. Para que tudo aconteça, para que nós possamos chegar aos alunos, estudantes, detectar os perfis, a primeira coisa é reorganizar o currículo. No período de pandemia, nós tivemos que reorganizar o nosso currículo. Nós tivemos um ganho imenso, né, um ganho enorme com relação à BNCC, a construção da BNCC. A educação brasileira teve um ganho perfeito com relação a isso, né? Estávamos precisando. A Base Nacional Curricular Comum. Daí o governo do Estado, eles transformaram, né, aproveitaram, pegaram a BNCC e construíram um novo documento em cima da BNCC, que é o Documento Curricular Referencial do Ceará, que é a DCRC, né, o DCRC, aliás. E, nesse período de pandemia, precisou-se novamente fazer uma reorganização, né, onde surgiu o documento Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará. Por que foi necessário? Porque nós sabemos que a BNCC, justamente com o documento referencial do Ceará, que é o DCRC, ele traz uma quantidade muito grande de habilidades, que é o previsto para o aluno aprender. Só que no período da pandemia, as coisas mudaram. Os alunos estão em casa, o que fazer para alcançar esses alunos, para que esses alunos aprendam? Então, se construiu a OCPC, né? O governo do Estado sempre à frente, a SEDUC está sempre à frente na educação, por isso que o Ceará está em alta, né, na educação brasileira, porque está à frente dessas situações. Então, construiu-se a OCPC, né?
que é Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará. Lógico, a UCPC faz parte da BNCC. Ele é um recorte, né, de habilidades básicas para focar no ensino nesse momento. Houve essa necessidade. Daí, esse documento, ele vem para nortear os municípios, a Secretaria de Educação, tanto para o ano de 2020, porque esse documento chega em 2020, né? Passamos para 2021 utilizando a OCPC e provavelmente daremos continuidade usando o currículo prioritário, né, a OCPC em 2021, porque a gente vai ter que recuperação paralela. Então, com certeza, talvez utilizemos ainda a OCPC nesse período desses 3 anos, 20, 21 e 22, não é? Pode passar, Nilton, por favor. Tudo isso, né, é porque vivemos num contexto totalmente diferente com relação à pandemia. Temos um desafio imenso mesmo com relação a isso, que é o desafio para que os alunos aprendam, né, e eles precisam aprender fora da escola. Olha só a situação que a gente enfrenta, né, com a pandemia, com a chegada da pandemia. Precisam aprender, mas estão fora das escolas, estão nas suas casas, né, e para que isso aconteça, para que a aprendizagem aconteça, depende muito das competências, né? Competências que esses alunos, eles não têm, muitos deles não têm essas competências. Então, o contexto dessa aprendizagem chega a ser essas situações que a gente enfrenta aí, né? Não está sendo possível reproduzir as aulas tradicionais na escola, nesse período da pandemia. Aprender fora da escola depende das competências, como eu já falei, os alunos não possuem essas competências e eles precisam adquirir de uma forma ou de outra essas competências. A capacidade de mediação pedagógica foi reduzida, os professores eles não conseguem mediar a parte pedagógica, né, da maneira como ele fazia anteriormente dentro da sala de aula. Então, isso já é um contexto que contribuiu para que não houvesse a aprendizagem como se quer, como o aluno deveria aprender, né? Ela é muito limitada. E nós podemos até considerar que o fato dessa mediação pedagógica ter sido reduzida, nossos professores, nossos gestores e nossos professores tiveram que aprender a mexer com tecnologia. E isso é um desafio muito grande, né? Nós estamos aprendendo com os outros. Tratar com a tecnologia não é fácil. A gente percebe o quanto tem professores sofrendo até então, mas a gente também tira o chapéu, a gente elogia demais o esforço de cada um professor, de cada um gestor que está tentando, buscando. É o trabalho em pares, né? Como o Osielto falou no momento. Precisamos nos aproximar cada vez mais, nos ajudar, mostrar empatia nesse momento. Quando eu escuto falar que uma professora, né, ela buscou a gestão escolar em busca de ajuda para conseguir gravar uma videoaula, uma outra professora que teve que quase que armar uma barraca junto na casa de um formador, para esse formador conseguir ajudar ela a gravar a videoaula. Então, assim, embora a capacidade pedagógica tenha sido reduzida, mas a gente percebe um grande esforço dos professores para dar o melhor, para chegar a uma certa qualidade de ensino aos estudantes, né? E também o que tem atrapalhado muito é, no caso, o tempo. Os alunos, eles não têm o mesmo tempo de atividades pedagógicas no ensino remoto, como eles tinham na sala de aula. Na sala de aula, eles tinham 4 horas junto com o professor. Agora não, o tempo é dele. Ele que forma o tempo dele na casa, com os pais. Muitas vezes, só à noite, ele vai pegar no celular para conseguir assistir uma videoaula, para fazer uma atividade. Então, assim, o tempo é muito reduzido. Esses fatores mostram esse contexto que vivemos da aprendizagem na pandemia. E a educação tem sofrido muito com relação a isso. Mas precisamos, né, nos juntar, nos unir para dar o melhor. Algo que tem atrapalhado muito, além da questão do tempo, menos tempo para as atividades escolares, né, atividades pedagógicas, tem o não acesso à internet, que é algo gravíssimo. Quase 50% da população não tem acesso à internet. Quando se tem acesso à internet, o pacote de internet é muito reduzido. Às vezes, uma família tem apenas um celular para 4 crianças dentro de uma casa. Então, tudo isso são fatores
que traz esse contexto de aprendizagem na pandemia, tanto quanto prejudicial. Mas estamos tentando todas as maneiras para conseguir chegar ao aprendizado, né, dessas crianças. Pode passar, Nilton, por favor. E aí, quando a OCPC, né, ela vem muito forte como base, como parâmetro, né, para se trabalhar, para se reestruturar o currículo, ela é toda baseada legalmente, né, o currículo, o contexto legal do currículo está baseado nas diretrizes básicas da educação nacional, também na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também no DCRC. Então, com a resolução do Conselho Estadual de Educação, o DCRC, né, ele orienta, no caso, ao CPC. E também nós tivemos um parecer que foi por conta para flexibilizar o currículo. Todos vocês lembram que em dezembro de 2020, nós tivemos uma formação e tratamos muito a respeito da questão da flexibilização curricular, com o parecer número 5 e 11 de 2020 do Conselho Nacional e também o 299/2020 do Conselho Estadual, que ele trazia esse parecer uma forma de flexibilizar o currículo para que os alunos não fossem prejudicados em tempo de pandemia, né? Houve a reclassificação, a classificação, no caso, a classificação para aqueles alunos que, durante o período, não assistiu pouquíssimas aulas, um período apenas, né, meses, e ele retorna à escola. Então, esse aluno, ele é classificado e o parecer garantia esse aluno para que ele não perdesse o ano. Então, toda a documentação estava baseada, né, toda a reorganização do currículo estava baseada legalmente nessas leis de diretrizes básicas, no DCRC, na BNCC e nos parecidos, né? Então, a parte legal desse documento. Pode passar, por favor. E aí, o DCRC e a OCPC, ele traz, né, essa base legal, né, está alinhado à BNCC e DCRC, como eu já falei anteriormente. Também, ele é um currículo prioritário, que ele está dentro do organizador curricular, que é o DCRC, também está com a base do SPAES, mapa do foco, né, e também a matriz do ensino fundamental, para o ensino médio. Tudo isso por quê? Porque existe uma transição. Por isso que tem que ser a readequação do currículo. Porque nós sabemos que há uma transição entre a educação infantil, esse aluno sai da educação infantil para o ensino fundamental, e ele tem que aprender, né, de uma forma ou de outra. Nós sabemos que não é fácil estando fora da escola. Por isso que, quando a reorganização do currículo é pensando nessa transição da criança da educação infantil para o fundamental e do aluno que sai do fundamental para o ensino médio, para que não haja um prejuízo total. Por isso que houve a reorganização do currículo, diminuindo um pouco o quantitativo que nós temos de habilidades a serem aprendidas, né, serem destacadas para todos os alunos. E por que tudo isso acontece? Porque tem as premissas, né? Pode passar, Nilton, por favor. Quais são essas premissas, né? Vale lembrar, vale ressaltar que a BNCC e os referenciais, eles não estão sendo colocados de lado. Jamais é essa a intenção. Quando se reorganiza o currículo, quando traz ao CPC, a gente não está deixando de lado nem a BNCC e nem os referenciais. Pelo contrário, né? Estão elegendo habilidades prioritárias, habilidades que não podem deixar de ser atendidas, não podem deixar de ser repassadas para os alunos, né? Até porque eles precisam do currículo prioritário, porque esses alunos, eles têm que aprender de um ano sério. Para vocês terem ideia, nos anos finais, nós temos por volta de 1.300, em média, mais de 1.308 habilidades, nos anos finais. Então, assim, é um montante, né, de habilidades que o aluno deveria aprender. Mas no período de pandemia, isso seria impossível.
Então, quando se traz a OCPC, que são as orientações curriculares prioritárias, né, essas habilidades dos anos finais, elas caem para 636. Elas são sugeridas, não quer dizer que a secretaria, ou o professor, ou a escola, possa aumentar, caso haja necessidade, caso seja detectado que o aluno ele tem condição de ter mais habilidades, né? Por isso que é uma reorganização curricular. Porque, na realidade, quando cai de 1.308 para 636, a média de 40%, 49%, mas os alunos está sendo garantido nesse momento aí que o aluno aprenda, que é prioritário, né? E as premissas são, para que isso aconteça, essa reorganização curricular. O tempo não é mais o mesmo, como já foi falado, a relação não é mais a mesma, os alunos estão em casa, com os pais, né? A metodologia a ser trabalhada deve ser considerada com novos elementos, distanciamento social, tudo mudou. A metodologia que o professor vai utilizar é totalmente diferente do que era antes, né? O tempo não é suficiente, também temos que reconhecer o que exatamente é necessário para que seja resgatado e aprofundado. Por isso que a OCPC vem muito forte para ser trabalhado como norte na Secretaria de Educação em 2021. Inclusive, nós enquanto secretaria, né, já temos todas as nossas orientações pedagógicas baseadas na OCPC, para garantir que é prioritário. Então, tudo que o professor está recebendo como orientação, como suporte, ele está recebendo em cima dessa reorganização curricular que é a OCPC. Lógico que teve casos que aumentou mais, né, a questão das habilidades, além da OCPC, porque tinha condição de se colocar um pouco mais de habilidades para que o aluno aprendesse, né? Então, essa reorganização curricular, por que isso? Para quê? Tudo isso é porque o professor ele precisa, pode passar, Nil, por favor. O professor ele precisa, né, dessa reorganização curricular, porque não tínhamos condição de trabalhar com todas as habilidades. Então, a partir do momento que faz a priorização desse currículo, garante que o aluno chegue até o aluno aquilo que ele pode aprender. Então, o que considerar na priorização curricular? Priorizar os objetos do conhecimento, que são os conteúdos curriculares, prosseguimento do ano sério, a série seguinte, ele tem que, ano passado, 2020, ele estava no 5º ano, 2021 ele está no 6º, então ele precisa dar continuidade a esses conhecimentos de um ano para o outro, né? Por isso que há a priorização das habilidades. Definir os processos de aprendizagem que precisam ser preservados e que são estratégicos para a aprendizagem dos estudantes, como leitura, escrita, raciocínio lógico, dentre outros. Isso aí é o mínimo que se pode garantir, né? Não se abre mão definir esse processo de aprendizagem para os estudantes, né? Leitura, escrita, raciocínio lógico. Essa parte é primordial, né? Priorizar a abordagem interdisciplinar, competências e habilidades que articulem saberes dentro de várias áreas do conhecimento que devem ser elencadas. E, por último, trabalhar os conteúdos previstos e desenvolver competências, habilidades, atitudes e valores selecionados e organizados pelos professores que construirão o contínuo curricular. Em dezembro do ano passado, nós falamos muito, né? No 3º seminário, falamos muito sobre isso, contínuo curricular, porque sabíamos que esses alunos de 2020, eles seria garantido para ele, né? Estar matriculados em 2021, parecer 299/2020 garantia isso para o aluno, mas nós sabíamos que muitos desses alunos estavam com a aprendizagem muito defasada. Então, precisa-se trabalhar os conteúdos previstos para desenvolver essas competências que ficaram à mercê de 2020. Precisa-se trabalhar isso em 2021. É um currículo contínuo. Ele deixou de aprender, ele vai ter que aprender agora, 2021. Se não aprendeu em 2021, tem o 2022 ainda pela frente para a gente trabalhar a questão da OCPC, que é o currículo prioritário.
É uma importância muito grande isso, né? Somos cientes dessa situação. E essa reorganização curricular, ela vai impactar em tudo, né? Que é a coerência sistêmica, né? A gente percebe que essa priorização curricular, ela vai impactar no currículo, né, das escolas, para os alunos, ela vai impactar nas formações, porque quando o professor recebe o processo formativo, é exatamente isso que a gente está falando aqui, falando sobre o currículo, priorização, habilidades, competências que esses alunos devem ter nesse momento de pandemia, né, momento que eles estão em casa. Vai impactar nas avaliações também, porque nós sabemos que uma avaliação que é feita em casa, ela não é tão fidedigna, né? Impacta também o que fazer para que a gente consiga perceber o que realmente esses alunos aprenderam, e ao longo de 2021 a gente vai selecionando métodos de avaliação diferenciados, né? E também nos recursos didáticos, que nós estamos utilizando para que esse currículo prioritário chegue até o aluno. Então, é algo que realmente impacta muito, né? E essa priorização curricular, ela está inserida em todos os elementos, mas contando que chegue essa parte prioritária, né? Que o aluno consiga, pelo menos, ter essa parte do currículo prioritário. Passe, por favor, Anilton. E ainda falando da questão da reorganização curricular, são esses pontos aí, né? Definição do calendário escolar, que desde o início do ano, a partir do dia 1º de fevereiro desse ano, a gente já teve que definir como seria 2021, nesse período ainda, reorganização curricular, avaliação diagnóstica, como ela deveria ser feita, e já falando de avaliação diagnóstica, o governo do estado, através da SEDUC, vai trazer 2020 o protocolo. Já até anunciaram. E aí o município ficou, todos os municípios, 184 municípios, ficaram para decidir quando vão aplicar esse protocolo, né? Que é aquela prova que vem, muitas delas impressa, outras online, como o novo ano vai ser online, que vai entrar no sistema, o SISEDU. E, nesse momento, a maioria dos municípios, né, eles aderiram à ideia de aplicar esse protocolo, essa avaliação de diagnóstico do Estado, da SEDUC, a partir de agosto. Alguns vão fazer agora em junho, mas a maioria está pensando, talvez, no retorno híbrido a partir de agosto, essa avaliação diagnóstica. Também essa reorganização curricular, ela impacta na formação de professores, na elaboração dos protocolos sanitários. Constantemente, as escolas têm que estar cientes, se organizando com relação à elaboração dos protocolos sanitários, porque a qualquer momento se pode voltar presencial, seja híbrido, seja bem mais reduzido. Vamos ver os processos dos documentos que vão vir esses dias à frente, né, do governo do estado, do município, para definir como será a questão dessa volta, né, dos nossos alunos para o híbrido, né? Acolhimento dos estudantes e profissionais, a escola precisa começar a se preparar, essa parte do emocional mesmo, né? O socioemocional, para o acolhimento desses estudantes que estão vindo de casa por mais de um ano e alguns meses, que estão fora da escola. Precisa ter um olhar diferenciado para esses alunos, um olhar diferenciado para os nossos professores, que estão com uma bagagem muito grande, uma demanda muito grande de trabalho. Precisa trabalhar esse socioemocional com esses profissionais da educação também, né? E, por último, planejamento pedagógico e correção das defasagens, que é o que a gente precisa muito ter cuidado com isso. O que o aluno não conseguiu aprender. Então, a gente vai ter que, através desses perfis, a gente vai perceber no futuro, já consegue perceber, mas quando retornar, realmente, qual a defasagem que está o nosso aluno, e a gente tem que fazer uma recuperação paralela constante, né? Pode passar, Nilton, por favor. E aí, essa reorganização curricular parte muito do que se vai conseguir com o professor, né? Quando se fala do currículo prioritário, algum professor pode dizer assim, mas agora eles vão aprender só isso, né? Mas esse só isso, que é o currículo prioritário, é fundamental para que o aluno aprenda. Então, esse professor precisa
nossos professores precisam trabalhar com relação a isso. Embora aqui em Cascavel, eles já, como eles recebem as orientações pedagógicas já como suporte, né? Então, eles já estão mais acostumados com essa ideia do currículo prioritário, né? Mas apresentar as reflexões acerca da necessidade de reorganização curricular é muito importante, né? E dizer para esses professores que o foco, né? Que é importante o foco nas habilidades trazidas pela OCPC, porque é o prioritário, os alunos têm que aprender nesse momento, né? E tudo isso é uma questão mesmo de convencimento com o professor, né? Porque essa reorganização curricular, o currículo prioritário, ele vai garantir uma aprendizagem mais aprofundada para o aluno, porque vai dar continuidade, né? A gente está dando continuidade a essas habilidades que precisam ser construídas e os alunos precisam aprender essas habilidades, né? Apresentar o documento das orientações curriculares prioritárias do Ceará, que é o CPC, todas as escolas receberam a cópia, inclusive foi a Crednove que fez a impressão desse material, presenteou o nosso município. Cada escola tem uma OCPC na escola. Serve como parâmetro, serve como pesquisa, embora tenha ele em PDF, né, esse documento em PDF, mas estando na escola, está na mão, né, você pode pesquisar, gestores e professores. Criar espaço de diálogo com os professores para possíveis ajustes, no caso, com aquilo que a gente falou, né, se o professor ele acha que tem condição de criar outras atividades a mais, né, daquelas que a secretaria já indica, já vem nas orientações pedagógicas, se o aluno tem capacidade de ter mais, né, atividades, fica muito a critério do ajuste do professor junto com a secretaria. Atividades práticas da elaboração do plano de aulas ou sequência de atividades que cubram o novo currículo, que é isso que eu estava falando agora nesse momento. Estratégia de aplicação junto aos estudantes, considerando o contexto apresentado. Presencial, híbrido, mediador por tecnologia, atividades impressas, que é isso que a escola tem que saber, né? Essa parte dos perfis, para saber que tipo de atividade vão chegar até os alunos, até chegar ao híbrido e, finalmente, o presencial que todos nós queremos. E o ideal seria assim, quanto mais urgente isso seria melhor, mas somos criteriosos, temos que ter cautela com relação a isso, né? E instrumentos, meios e estratégias de acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Então, através dos perfis, a escola, o professor, ele tem condição de acompanhar essa aprendizagem, né? E elencar estratégias novas de como atingir esses alunos, dependendo de cada perfil. Pode passar, Nilton. E antes da gente passar para a avaliação, um detalhe muito importante, que a gente fala dessa questão de estar com o professor, estar junto, de aprendizagem entre pares, né? Nesse momento, a gente precisa se colocar muito, né? Mostrar muita empatia na questão de qual a situação do nosso aluno, qual a situação desses pais. Nós precisamos ter muita delicadeza, sutileza, né? Auxiliar esses pares, nós que são os alunos, os pais, de como trabalhar a tecnologia, como ajudar nossos professores a melhorar nas suas videoaulas, nos seus trabalhos, nas suas atividades. Então, isso é mesmo utilizar um pouco o socioemocional, ser empáticos, né? Porque, às vezes, o que parece ser simples para nós, para outras pessoas não são, para alguns professores não são, talvez não seja tão fácil, para os pais desses alunos que estão em casa, para os alunos. Então, usar mesmo de delicadeza nesse momento para que a gente consiga, né, na conquista, fazer com que o prejuízo não seja tão grande com relação. Mas com a reorganização do currículo, né, vindo dentro da OCPC, a gente percebe que a SME está muito organizada com relação a isso. E dessa forma, a gente tem realmente conseguido, em 2021, a gente aprendeu as dores, penas 2020, 2021 a gente já aprendeu como lidar melhor com essa situação. Então, o que a gente espera realmente é que tudo isso passe e que volte ao normal para que esses alunos tenham aprendizado mesmo de qualidade. Então, nesse momento a gente encerra falando um pouco sobre a priorização do currículo, né? Do currículo
reorganização curricular, e a gente vai passar um pouquinho agora falando sobre avaliação. Então, nós convidamos a nossa técnica, formadora, coordenadora do Núcleo de Linguagens, né, Ivone Oliveira, para falar um pouquinho sobre avaliação diagnóstica e recuperação paralela. Ivone. Boa tarde a todos e a todas. Eu serei breve, até porque o tempo já está bem corrido, e vocês receberão esse material bem explicativo, por sinal, bem fácil de compreender, com relação à avaliação diagnóstica e recuperação paralela, certo? Quando a gente pensa em como avaliar os nossos alunos, né, nesse formato remoto, apresenta-se uma angústia muito grande entre nós técnicos, professores, né, gestores, como avaliar esses alunos para nós termos um resultado fidedigno, né? Então, assim, essa grande angústia é porque nós temos como avaliação um instrumento de avaliar os alunos, o que os alunos aprenderam, né, o que os alunos assimilaram, e em seguida aplicar um conceito ou uma nota. Então, nós precisamos mudar este conceito de avaliação. É aí que entra a avaliação diagnóstica. Em vez de nós fazermos uma avaliação para dar uma nota, nós vamos fazer uma avaliação para diagnosticar o que os alunos aprenderam e o que não aprenderam, certo? Então, assim, a avaliação diagnóstica, ela passará a ser um instrumento essencial no fazer pedagógico da escola. Okay? Então, assim, a avaliação diagnóstica, ela era trabalhada no início do ano com a intenção de saber qual era a bagagem que os alunos estavam trazendo. Hoje, não. Hoje, é necessário que se coloque a avaliação diagnóstica no cotidiano escolar, tá certo? E assim, aí você me pergunta, mas como nós vamos ter um resultado fidedigno dessa aprendizagem? Aí eu vou dar uma sugestão, vocês conscientizarem a família e aos estudantes que é necessário que eles resolvam a avaliação de forma autônoma, porque você só poderá diagnosticar se ele aprendeu ou não ele fazendo a avaliação sozinho. Porque aquela avaliação diagnóstica não será para uma nota, será sim para você diagnosticar se houve realmente aprendizado. Certo? E aí, nesse contexto atual de pandemia, a aplicação da avaliação diagnóstica, ela passa a ter um objetivo de identificar possível defasagem na aprendizagem durante o período remoto. E você, a escola, e com esse resultado, com essas dificuldades encontradas, vocês elaborarão, né, os conteúdos para você embasar as ações pedagógicas para ser utilizado na recuperação paralela. Até aí, tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Está dando para ser clara? Então, assim, como avaliar os estudantes no contexto emocional de uma pandemia e sabendo que o aprendizado foi comprometido? Né? Então, a gente precisa fazer com que esta avaliação seja uma forma de a gente detectar as defasagens de aprendizagem, certo? Então, assim, após esse apanhado da elaboração do nosso plano, das dificuldades que os alunos apresentaram, aí nós vamos entrar para a recuperação paralela. Como o próprio nome sugere, ela deve acontecer paralelamente ao processo ensino-aprendizagem. Ou seja, à medida que os conteúdos vão sendo trabalhados, verifica se os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados. E, no caso, alguma
defasagem ser detectada, retorna-se à rota inicial, a fim de resgatar aquilo que não foi devidamente aprendido por todos, certo? No material que vocês irão receber, existem as estratégias da avaliação diagnóstica, várias sugestões de como vocês aplicarem essa avaliação diagnóstica, também da recuperação paralela. Existem as estratégias de como vocês construírem essa recuperação paralela. Eu só queria lembrar que nenhuma avaliação reflete 100% o real nível de aprendizagem do aluno, pois sabemos que muitos fatores podem interferir nesse processo. E é isso, gente. Concluí, Lídia, passa aí. Eu não... Concluiu, Ivone, agora foi conclusão? Foi, pronto. Isso. Então, agora, nós já trabalhamos os 3 pontos, falando sobre perfil, sobre fluxo, sobre reorganização do currículo e sobre avaliação. Muito obrigada, Ivone, pelas suas colocações sobre avaliação e recuperação paralela. Muito boas colocações. E aí ficamos uns minutos, caso alguém tenha alguma dúvida, será nesse momento agora para conversar um pouco, né? Nesse momento agora da nossa agenda, um momento de discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver colocado no chat, poderia se pronunciar agora. Nós temos um tempo aberto para algumas colocações de alguns dos nossos gestores. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, a gente passa a sequência para a gente finalizar daqui a pouquinho. Pode voltar, Nilton, um pouco aí, ó, essa lâmina, por favor. Não, pode passar, já foi concluído. Pode passar. Pronto, essa. Então, enquanto surge alguma dúvida aí de vocês, se tem alguém para falar alguma coisa dos nossos cistas, né? Nós vamos dar continuidade aqui falando um pouquinho que esse momento da formação não acaba aqui, né? Tivemos um momento síncrono, onde todos estão diretamente, em tempo real, que é o momento síncrono, a formação pelo Google Meet, mas as nossas interações, elas continuam na nossa plataforma, que eu queria até agradecer a vocês, né? Todos foram, assim, pontuais em concluir aquela atividade que estava para ser finalizada dia 30. Então, todos os nossos cursistas municipais fizeram atividade, que vocês continuem assim nas próximas atividades que virão à frente, tá? Então, nós temos o fórum de apresentação dos integrantes da sala, que todos, né? Todos os 83 cursistas, 81 cursistas fizeram suas apresentações, né? A partir de hoje, nós temos leitura do material básico, nós vamos colocar na plataforma tanto esses materiais que foram colocados para você, apresentados para vocês aqui, nesse momento dessa formação, como também a webconferência, vai ficar lá, caso vocês queiram retornar novamente, revisitar para assistir, para pegar alguns dados, né, algumas informações. Também pesquisa dos materiais complementares, o questionário, que no final, antes do finalzinho do mês, mais ou menos, tem um questionário, tem uma avaliação. Então, tudo isso vai continuar a nossa formação dentro da plataforma Classroom. Então, vocês aproveitem, de vez em quando, dá uma olhadinha lá na nossa plataforma Classroom para fazer atividades que a gente, tanto eu, quanto a Eugênia, quanto a Ivone, vamos ministrar e a gente estará colocando algumas atividades. Pode passar, Anilton, por favor. E só para mostrar para vocês que nosso curso na EAD, nossa formação, ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 nós estamos começando hoje com a webconferência. Ele finaliza dia 31 de maio. Nesse período, a gente vai colocar as atividades, que é um momento assíncrono, né? Vocês vão dentro da plataforma fazer as atividades que vão ser propostas. O módulo 2, ele inicia a partir do 31 de maio
e ele finaliza dia 27 do mês de junho. Já a segunda etapa vai acontecer no segundo semestre, né? O módulo 3, ele vai acontecer a partir do dia 6 de setembro até o dia 3 de outubro, e o quarto módulo e último, ele inicia dia 1º de novembro e finaliza dia 28 de novembro. Lembrando que é um curso com 150 horas hora-aula, né? É um curso bom, certificado bom, que vocês terão logo no final do ano, ao concluir a formação em EAD. Pode passar, Nilton, por favor. E aí tem algumas orientações rápidas aqui para vocês com relação à plataforma do Classroom, né? Primeiro, o cursista deverá participar de todas as atividades da sala do Google Classroom, né? Participar das webconferências. Hoje nós tivemos todos, né? Todos os cursistas estavam aqui presentes, que bom. Parabéns pela disponibilidade, pelo compromisso de todos, né? Participar dos fóruns, das leituras obrigatórias e enviar suas atividades para receber a certificação. Lembrando que na data limite, gente, vocês têm que concluir a atividade. Porque se você não concluir naquela data que a gente coloca lá, né, que define uma data, vocês ficam com pendências. E aí tem que abrir novamente, se for o caso, né, para que alguém faça. Então, tentem concluir as atividades na sala virtual do Classroom na data limite. Os gestores, que em sua escola tem as duas modalidades, educação infantil e ensino fundamental, que são a maioria de vocês, né? Deverá participar das duas formações. Vocês estão incluídos em duas plataformas. No início teve até assim, um pouco de uma certa confusão, mas eu já fiz a atividade. Mas vocês estão em duas plataformas, duas salas virtuais, né? Duas salas do Classroom. Então, o mesmo estará cadastrado em duas plataformas, e esse cursista também vai receber 2 certificados de 150, né, na capital de 150, certo? Então, são 2 certificados, da educação infantil e do ensino fundamental. Todas as formações, as webconferências acontecerão de modo síncrono pela plataforma do Google Meet, que vocês já estão especialistas, né, em acessar o Google Meet. E, por último, os cursistas receberão todos os comunicados pelo Gmail, que foi aquele convite que vocês receberam para entrar no Google Classroom, como também os links de acesso das webconferências, tanto vai ser postado na plataforma, como também... Tá certo? Pode passar, Nilton. Meu filho, eu vou ligar para o seu pai, comprar alguma coisa. E nesse momento, né? Onde nós estamos encerrando, porque não houve alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiver, a gente passa para as considerações finais da Eugênia e da Ivone. Também o Osiel, que se estiver na sala ainda, se ele quiser falar alguma coisa para a gente encerrar, a gente está quase encerrando a nossa webconferência do dia de hoje. Lembrando que todos devem fazer a frequência, né? E o Anilton colocou aí para vocês, né? O link da frequência. É importante demais a questão de vocês responderem o link da frequência. Eugênia, pode fazer suas considerações finais, por favor. Então, gente, foi assim bem gratificante ter passado esse momento aí com vocês. É importante que realizem as atividades. Caso tenham dúvidas, acionem a gente lá mesmo nos comentários dentro da plataforma. E assim, foram assuntos bem pertinentes ao nosso dia a dia. E assim, eu gostei muito porque eu acredito que deu para tirar muitas dúvidas, né? Eu acredito que sim. E caso tenham restado ainda alguma dúvida, principalmente em relação aos perfis, em relação ao OCPC que vocês receberam, né, em relação às atividades, acesso, entre em contato com a coordenação, assim, o mais rápido que puder, não acumulem dúvidas. Em relação ao curso, a formação, façam dentro do tempo, não deixem para o finalzinho, a gente tem aí até o dia 31 de maio, e aí,
corram para fazer as atividades de vocês, certo? O cordel está lá, a gente vai postar o cordel, né, Lídia? Postar o cordel na plataforma, postar o vídeo, né, o vídeo que foi gravado da aula, e estamos com vocês. Qualquer dificuldade, a gente está à disposição, tá bom? Um bom restinho de dia. Ivone? Bem, eu queria só ler aqui uma poesia de Braulio Bessa, bem rápida, bem pequena, tá? Acredite no improvável, acredite no impossível. Enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível. E enfrente o que para muitos parece ser invencível. Viu? Uma poesia de Braulio Bessa. Um abraço a todos. E, assim, dizer que nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, alguma dúvida que tenha apresentado. Obrigada. Excelente. E aí tem, aqui no chat, a gente percebe só agradecimento, todos falando muito, assim, da formação, que foi muito gratificante, foi muito esclarecedor, parabenizando a equipe. Dúvidas mesmo eu não percebi. Só tem uma aqui que ele pede para falar um pouco dos perfis ainda, mas essas dúvidas a gente pode tirar pessoalmente por telefone. Nós, da gestão, nós 6, podemos entrar em contato com todos e qualquer dúvida a respeito daquela planilha dos perfis são ser tiradas dessa forma. Então, todos estão assim, parabenizando aqui a equipe de gestão, né? Foi riquíssimo, que bom que gostaram, e a gente está aqui realmente para isso, para enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos, tanto vocês. A gente aprende de vocês, como vocês aprendem de nós, então nós estamos trabalhando em pares, com certeza. E enfrentar o que vem pela frente, aí, como diz aí a poesia da Ivone, né, do Braulio Bessa, e tudo que se possa parecer, a gente vai com essa garra, essa força que tem os gestores de Cascavel, coordenadores pedagógicos, diretores, professores, tem uma garra imensa de dar o melhor nas suas escolas, que estão à frente como gestores, a gente percebe isso, a gente só tem mesmo a parabenizar vocês pelo esforço, compromisso, dedicação, comprometimento, assim, que vocês têm com relação aos nossos estudantes para dar o melhor. A gente percebe isso realmente nessa grandeza dessa equipe maravilhosa de Cascavel. Agradecer muito a participação do Osielton, que esteve conosco aqui, e a gente vai se ver mais vezes, ele é agora de Cascavel, né? Então ele vai ter muita chance de nos ajudar, compartilhar conosco as suas experiências, seus conhecimentos. Então, gente, é isso, nossa formação foi maravilhosa, muito obrigado por todos, a presença de todos nesse momento foi, assim, fundamental para que essa formação acontecesse e que abrilhantasse a nossa tarde hoje com a participação de todos os nossos gestores. Nós tivemos uma média de 85 pessoas, além do que a gente até imaginava que estivesse, né? Porque a internet não ajuda. E hoje nós tivemos um público, assim, maravilhoso, que as próximas webconferências estejam também dessa maneira com esse público. Então, muito obrigada. Lídia, vamos tirar uma foto, obrigada, que a tela está bonita aqui, todo mundo está lindo, vamos tirar uma foto. Já dei meus parabéns, foi ótimo, maravilhoso, muito esclarecedor, muito enriquecedor. Agora falta só a foto, né, porque gravado já está. Cadê a Lúcia Andréa, a bonita? Sabe essa aqui, Cláudia? Ah, agora sim. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu tiro aqui a foto, se der certo. Vai lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver se ficou bom. Ai, não ficou. Vamos de novo. Foi o teste, gente. Vai lá. Sorrindo. Pronto. Deixa eu ver aqui.
conseguir voltar. Pronto. Cadê a Lídia? Aí tá aí a Lídia. Cheguei, a internet caiu aqui, um instantezinho ela caiu, voltou, graças a Deus. Pronto, né? Deus